Está de volta pela Band Maringá, Pinga Fogo na TV com Juliano Pinga. E a equipe do Pinga Fogo deixando você bem informado. Até 1h30 a gente tá por aqui, você participa com a gente também. E agora nós vamos falar de um assunto que interessa a todos, tá? Aqueles que ainda não se aposentaram, tem aqueles que já se aposentaram, mas estão com medo danado dessa reforma da Previdência, aqueles que já estão aí dando entrada no processo para aposentadoria, e até aqueles que são ainda mais novos, como a gente fala, não, ainda não está na minha hora, mas a gente já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Será que essas mudanças podem nos atrapalhar? Será que nós vamos chegar ao fim da vida sem se aposentar ainda? Essa é uma dúvida de muita gente, Beija-Flor. Se a gente deixasse aqui o programa de hoje, ou até mesmo os programas da semana, para esclarecer dúvidas sobre aposentadoria, sobre previdência, ainda ia faltar tempo. Mas acredite, viu, Juliano, a sua hora também vai chegar. De aposentar. Amém, que a hora de aposentar chega. Porque até surgiu muitas piadas aí que na hora de aposentar a gente ia ter que levar a nossa certidão de óbito junto. Aí não dá. Não vamos ter que esperar tanto tempo, né? Exatamente. Está com a gente aqui, pode mostrar as advogadas? Elas são especialistas na área previdenciária, que é a doutora Carla Benedetti e a doutora Vanessa Uzai. E é isso mesmo, para falar desse assunto que todos nós temos interesse, mas todos nós, praticamente todos, são leigos, porque está cada dia mais difícil de se aposentar. Doutora Carla, primeiramente saber a respeito da Previdência. A nova Previdência está enroscada, continua enroscada. Será que demora muito para aprovar, doutora? Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. Os noticiários estão dizendo que vai demorar mais ou menos uns 2 meses ainda. Tudo indica que vai passar pelo Senado mais ou menos em outubro, né? Então a gente precisa de 2 votações na Câmara dos Senados ainda para que a Previdência ela entre em vigor. Doutora Vanessa Uzai, cumprimentar ela e já fazer uma pergunta também. A cada dia que passa está mais difícil para a pessoa se aposentar, né, doutora? Essa é a verdade. Boa tarde. Oi, boa tarde, Beija-Flor. Obrigada pelo convite, né? Sim, com a aprovação da reforma, né, vai dificultar um pouquinho, porque passa a ter uma idade mínima, alguns outros requisitos que hoje ainda não existem, né? Então vai dificultar um pouquinho aí a aposentadoria para o pessoal. Vamos fazer o seguinte, Juliano, até para que a gente possa responder perguntas mais de interesse do pessoal que está vendo o programa, coloca aquele número do WhatsApp aí, ô Rodrigo, fazendo um favor, aí você pode mandar a tua dúvida. Por exemplo, você está com um benefício enroscado, você quer saber a idade, por exemplo, do rural para a cidade, juntar documento, essas coisas, você manda para a gente a sua pergunta, e aí a gente elas vão respondendo em cima daquilo que as pessoas querem saber, né, Juliano? Exatamente, até porque, Beija-Flor, tem pessoas que estão pensando agora em dar entrada aí no processo de aposentadoria, estão querendo, eu vou fazer parte da nova Previdência, tem aquele período de transição, algumas coisas assim. A minha mãe, doutora Carla, ela recebe a aposentadoria, a pensão por morte que a gente fala, né? É do meu pai. Na verdade, quando foi dar entrada, a gente imaginava um certo valor das contribuições, aí de repente, chegando lá no INSS, aí constava que em algumas contribuições que meu pai fazia, apareciam lá alguns dados, ou falta de dados, na verdade, e que depois a gente precisou buscar agora, entrar aí na justiça, buscando esses valores, que daí no caso seria retroativo, mas hoje ela recebe metade do valor que ela deveria receber, creio eu, até porque meu pai fazia aquela, como é que fala, a contribuição do teto, é isso? Do valor máximo, e ela não consegue. E nós temos até hoje esse problema, ela receber a aposentadoria, que pelo menos ela e nós entendemos que ainda seria pela metade. Essa falta de dados, alguns dados na base lá do INSS também, pode prejudicar muita gente? Pode sim.
O cálculo, atualmente, antes da reforma, ele é feito pela média dos 80% dos maiores salários, né, de julho de 94 até a data referente de um mês anterior ao requerimento. Então, se por acaso, dentro dessa média, existem algumas contribuições com valores menores, elas vão influenciar na base de cálculo. Certo. Então, se de repente não tem alguma contribuição num valor expressivo, ele vai influenciar na média, então pode cair em relação ao salário que, por exemplo, o seu pai estava recebendo, os últimos salários. Certo. Aí, mas ela tem que tentar buscar, aí através de um advogado também, para tentar requerer esse aumento, se ela tiver direito, no caso? Fazer inclusão de mais salários para que essa base de cálculo ela fique mais expressiva, ela aumente. Tem uma pergunta aqui do Ney de Sarandi, ele quer saber aqui, doutora Vanessa, vai ter mudanças no pagamento de autônomos de 11%? Então, Beija-Flor, a princípio eles estão mantendo tanto a MEI, né, quanto a possibilidade do pagamento ainda de 11%. Então, isso, por enquanto, né, com a PEC atual, né, que está em trâmite ali no Senado, ainda não teve alteração. Mas, tanto a Câmara quanto o Senado falam em uma PEC paralela para discutir alguns assuntos que eles não conseguiram chegar num consenso ali, né. Então, pode ser ainda que a gente tenha mais alterações depois da aprovação dessa proposta de emenda constitucional que está em andamento agora. Doutora Carla, o seu Damasceno está perguntando assim, para quem já é aposentado por tempo de serviço, será que vai mudar alguma coisa depois da reforma? Não, para quem já é aposentado, essa pessoa ela tem o direito adquirido. Então, uma vez adquirido o direito, mesmo havendo reforma da Previdência, essa pessoa não vai ser afetada. Pode ficar tranquilo, quem está com esse medo, não precisa ter medo. E para quem é pensionista também, é isso? Para quem é pensionista também. Resumindo, o direito adquirido não mexe? Não, só para quem está na expectativa do direito, ou seja, está na expectativa de adquirir o direito à aposentadoria, mas ainda não adquiriu. E uma outra dúvida também, esse aqui pode ser, o caso também do nosso companheiro aqui, o Beija-Flor, é aquelas pessoas que buscam aposentadoria, mas somando aí esse período agora de trabalho, vamos dizer assim, na cidade, com aquele período que trabalhou na roça também. Como comprovar o período trabalhado na roça, sendo que lá não tinha carteira de trabalho, doutora? Como é que faz? Então, muita gente tem essa mesma dúvida, né? É bem importante a gente falar até sobre isso para o pessoal poder se informar. Era bem comum, o pessoal não tinha mesmo registro em carteira, não era formalizado esse trabalho, mas tem como ser feita a prova desse período, inclusive com documentação da própria família, né? Que vai trazer ali o pai, o irmão qualificado como lavrador, vai trazer o endereço rural da pessoa. Então, vou dar aqui só alguns exemplos assim para o pessoal conseguir entender. Por exemplo, a pessoa estudava ali numa escolinha rural. né? Esses documentos escolares ali da zona rural vão ser uma prova. O pai era afiliado ali ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais ali da região. A ficha ali do sindicato dele ou a carteirinha vai ser uma prova. Algum irmão mais novo nasceu, o pai ia registrar no cartório, né? Tinha que falar a profissão. Vai ser uma prova também. Então, tem vários documentos, várias provas da própria família ali que a gente pode utilizar para provar esse período de roça sem registro. E somando esse período de roça ao tempo que a pessoa já tem ali em carteira ou contribuído, ela pode fechar o direito para já se aposentar. Tem uma pergunta aqui, o pessoal coloca o nome, aí a gente já direciona a pergunta direto para o nome da pessoa. Oi, boa tarde, eu vou fazer 60 anos em novembro, sou autônoma, mas tenho 20 anos de contribuição. No meu caso, como é que fica, doutora Carla Benedetti? Se trata de homem ou mulher? Mulher. Se ela já tem 60 anos de idade e 20 anos de contribuição, ela já vai ter direito à aposentadoria por idade, né? Então, a carência ela é de 15 anos de contribuição e a idade de 60, se ela atingir antes da reforma da Previdência. Caso ela atinja os 60 anos depois da reforma da Previdência, daí tem uma regra de transição. Uma pergunta aqui, doutora Vanessa, acho que é mais ou menos isso que a senhora já falou agora há pouco. Meu cunhado tem 66 anos, morava no sítio, veio para a cidade, tem 11 anos, deu entrada faz 3 anos e ainda não recebeu a aposentadoria.
Tá meio enroscado o negócio aqui, né? Então, Beija-Flor, isso é algo que está geral, tá? O INSS ele tem demorado, né, para fazer a análise desses benefícios, então isso já prolonga aí um pouco o prazo, né, que a pessoa tem que esperar para conseguir o benefício. E além disso, muitas vezes mesmo a pessoa tendo ali o direito, o INSS acaba negando, né, esse benefício. E a pessoa daí precisa recorrer a uma ação judicial, à justiça, e daí acaba se prolongando aí um pouquinho mais. Mas o interessante é que todo o período que ele aguardar, né, desde a data que ele deu ali a entrada no benefício, ele vai receber depois em atrasados. Então, por mais ali que ele espere um tempinho até a aposentadoria sair, né, o fato dele ter entrado já garante ali para ele o direito a esses atrasados. Um detalhe bastante curioso, Juliano, é o seguinte: eu tenho 28 anos de registro em carteira. Comecei a trabalhar com teu pai em 91. Em Borrasópolis. E ele me registrou. trabalhando com nós. Continua. A única assinatura que eu tenho na minha carteira de trabalho é do Cláudio Augusto de Oliveira, é a primeira, na verdade, e depois é a assinatura do teu pai, que o Cláudio Augusto é o teu irmão mais velho. Aí eu fiz uma consulta, você soma 28 mais o tempo de roça, no meu caso deu 38 anos de contribuição. Interessante. O que falta para as pessoas, na maioria das vezes, é buscar essas informações, é o esclarecimento, né, doutora Carla? Exatamente. Às vezes a pessoa já tem o direito à aposentadoria e não tão recentemente, já tem um tempo decorrido aí e ela não está sabendo. Não sabe que dá para somar roça, não sabe que de repente período do exército ou um trabalho eventualmente que a pessoa não foi registrada, mas comprova. Existem diversas formas que dá para aumentar o tempo para essa pessoa se aposentar. Quem está acompanhando a programação Beija-Flor em casa, às vezes tem algumas pessoas que estão mandando aí o WhatsApp, outras pessoas estão ligando aqui na recepção da TV, 32187676. Como não dá tempo da gente responder todas as perguntas aqui no programa, quem estiver ligando aqui, a Elaine já está anotando ali os telefones e na sequência a gente vai buscar esclarecer todas essas dúvidas também. São muitas. Até porque é o que você falou, né, Juliana? A gente ficaria aqui e podia ficar a tarde inteira respondendo pergunta, doutora Vanessa, doutora Carla, mas tem uma aqui que eu acho interessante vocês falar, ó. Por exemplo, boa tarde, gostaria de saber sobre a aposentadoria da mulher que é do lar, aquela que não contribui. Essa pessoa consegue se aposentar um dia, doutora Vanessa? Então, a pessoa que nunca contribuiu, a aposentadoria em si, ela não vai ter direito, porque a aposentadoria vai exigir, no mínimo, né, 180 meses de contribuição ali para fins de carência, que são os 15 anos, né, que a gente sempre fala. Mas ela pode ter direito a um benefício que é chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, né, ao idoso, que é para aquela situação da pessoa que nunca contribuiu, nunca teve registro em carteira, e quando chega ali na velhice, né, ela possui um rendimento familiar baixo, né, então o governo possibilita que ela receba esse benefício assistencial. Então, a possibilidade que ela teria nesse caso como do lar seria o benefício assistencial ao idoso mesmo, desde que a renda familiar aí seja baixa. Tem um telespectador aqui, Juliano, pede para as advogadas falar sobre o LOAS. Que é uma coisa que a gente entende muito pouco, né? Sim, é esse benefício que eu estava falando agora. É o LOAS, né? É conhecido como LOAS, que é a lei onde traz os requisitos do benefício, né? Que é o benefício de prestação continuada, que pode ser concedido tanto para o idoso, aos 65 anos de idade, tanto homem quanto mulher, quanto também para o deficiente, aquela pessoa que possui aí alguma doença que cause um impedimento aí de longo prazo. Ó, tem muita gente ainda com dúvidas. Aguarda um pouquinho aí, a gente vai tirar mais dúvidas ainda aqui no programa. Pedir para a doutora Carla e a doutora Vanessa aguardar mais um pouquinho, vamos tirar mais dúvidas. Eu só preciso passar alguns recadinhos na sequência da programação, mas é rápido também, tá? Um deles é para você que é de Sarandi, ou até mesmo de Maringá, ou cidades aqui da nossa região, pretende fazer um investimento no futuro da família toda, comprar um terreno, para no futuro construir aí a sua casa própria. Aproveite a oportunidade e negocie com a Vignoto e MHX, porque lançaram o Jardim Aurora 3, é sucesso de vendas, a infraestrutura está completa, já concluída e liberado para construção.
Atenção você de Sarandi, Maringá e região. Após o sucesso de vendas do Jardim Aurora 2, é a vez do Jardim Aurora 3 anunciar que as obras estão 100% concluídas e o bairro liberado para a construção. O Jardim Aurora 3 conta com infraestrutura completa e rede de esgoto tratada. São inúmeras comodidades nesse bairro planejado para você, morador e construtor. Não perca esta oportunidade, a sua família merece. Jardim Aurora 3, um sucesso de vendas. Ligue no plantão de vendas 3264-4417, negocie com a Vignoto e MHX, eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Vamos ainda responder mais umas 3, 4 perguntinhas, Beija-Flor. Mandar um abraço para os amigos do Expresso Maringá, motoristas, pessoal também que trabalha nos guichês aqui de Maringá e das cidades da nossa região. E lembrar quem vai viajar para qualquer cidade aqui do Paraná, quem vai para cidades do Mato Grosso do Sul, região ali de Presidente Prudente no oeste de São Paulo, você viaja com todo conforto, tranquilidade e segurança com o Expresso Maringá, já que os ônibus são novos, modernos, de uma frota totalmente renovada e comandados por motoristas experientes. Tá pensando em viajar? Acesse expressomaringá.com.br e compre a sua passagem online. Expresso Maringá, prazer em viajar. A pergunta da Marlene aqui na sequência é a seguinte, ó. É para quem já deu entrada na aposentadoria, mesmo que venha próximo agora a reforma da Previdência. Muda alguma coisa, doutora Vanessa? Pessoa que já fechou o direito, então ela já fechou ali os requisitos que ela precisava para se aposentar, ainda que ela não tenha dado entrada, ela tem direito adquirido a esse benefício. Então, aquelas pessoas que já fecharam direito, mas que ainda não deram entrada ou que deram entrada e o processo está em andamento, essas pessoas podem ficar tranquilas, né? Porque elas têm direito adquirido à aplicação da lei atual, já que elas fecharam antes da mudança da lei. Então, elas estão aí garantidas desde que já tenha fechado esse direito. Doutora Carla, uma pergunta de uma telespectadora de Paysandu. Quero saber a aposentadoria por invalidez. Foi aposentada por invalidez, mas vou completar 60 anos o ano que vem. Ela tem direito, além da invalidez, ela tem direito de um outro tipo de benefício? Não, ela não pode acumular esses dois benefícios. Daí, no caso, ela vai ter que escolher entre um e outro mesmo. Uma outra pergunta, doutora. A pessoa até não quis se identificar, né? Assim, ela está até meio que se antecipando aqui, querendo saber uma pergunta antecipada. Moro com uma pessoa, tem 13 anos. Se essa pessoa morrer, eu vou conseguir um benefício? Se essa pessoa, no caso, ela é segurada da Previdência Social, ou seja, ela contribui, demonstra o seguro, quer dizer, se ela tem qualidade de segurado, está contribuindo regularmente com a Previdência Social, comprovando essa união estável, porque pelo que eu entendi não é casada, né, no papel, Isso, não é casada, comprovando a união estável, pode receber sim a pensão por morte. Existem, assim, tem que verificar qual é a idade desse dependente também, tá? Porque com a mudança da lei em 2015, não necessariamente ela vai ser vitalícia. É só a partir dos 44 anos de idade que esse dependente tem que ter para receber de forma vitalícia a pensão, tá? Tem uma pergunta que a doutora já respondeu, né? Para quem nunca trabalhou, como é que vai conseguir aposentar? É o LOAS, né? A senhora já explicou a respeito. É o mesmo benefício, o LOAS. Uhum. Oi, boa tarde. Faz 13 anos que pago, no caso a Previdência, contribui. Tenho 64 anos. Eu tenho como me aposentar? Uma pergunta. Nesse caso, trata-se de um homem ou de uma mulher? E não falou aqui, mas deixa eu ver se tem a foto da pessoa aqui. A foto que está aqui é de uma mulher. Bom, se for uma mulher, só com esse tempo de contribuição ela não consegue se aposentar. Mas, por exemplo, se ela tiver um período de roça, a gente consegue fazer a soma desse período de contribuição com a roça e ela se aposentar por uma aposentadoria por idade mista ou híbrida que a gente fala, que é uma modalidade mais nova, né, da lei e que permite somar aí tanto tempo de cidade quanto da roça para se aposentar por idade. Agora, se for um homem, daí não, porque ele precisa ter a idade mínima de 65, né? Mesmo para poder fazer essa soma. Lembrando que a pessoa tem que ter no mínimo 15 anos. Então, teria aí que somar o período rural, né? Com esse período de contribuição para que fechasse aí o tempo mínimo de carência. Você que está acompanhando aí a nossa programação, tem também as suas dúvidas. Se você quiser ligar aqui para a TV,
deixa o telefone de contato, a gente vai tirando essas dúvidas mesmo agora, após o final do programa, tá? Porque tem muita gente que tem essas dúvidas, varia de pessoa para pessoa também sobre pensão por morte, essa pensão também, no caso, a aposentadoria, né, por tempo de serviço, por idade, por invalidez. Tem muita gente que está sofrendo, dizendo agora que está sofrendo com aquele problema do auxílio-doença. O INSS cortou e pretendem cortar ainda mais, doutora Carla. Pretendem. Eles estão fazendo o pente fino mesmo. Tem muita gente que fala, eu recebo aposentadoria não, o auxílio-doença. Que eu consigo já me aposentar por invalidez? Aí depende das perícias e não sei não, hein? Porque o governo está cada vez mais, querendo, diminuir o número de pagamentos. A perícia é bem rigorosa. Na verdade, no INSS, vamos dizer que é critério do perito. Ele que decide se a pessoa vai aposentar por invalidez. Via de regra, eles dão alta programada, ou seja, a pessoa recebe por alguns meses, ela tem que remarcar uma nova perícia até que o perito avalie se, no caso, ela deve se aposentar por invalidez ou continuar no auxílio-doença ou até mesmo cessar o benefício. Quando a gente vai para a justiça com indeferimento do INSS, daí a gente faz o pedido primeiro de aposentadoria por invalidez e, se não for concedido, que seja ao menos concedido o auxílio-doença. Com certeza não vamos conseguir responder todas as perguntas, né, Juliano? Por exemplo, tem aqui uma interessante que acaba dando certo para bastante gente. Boa tarde, meu pai faleceu semana passada. Minha mãe é aposentada. Ela tem direito de ficar com a aposentadoria dele, doutora Vanessa? Sim, ela tem direito a receber a pensão por morte, tá? Pela lei atual, não existe nenhuma proibição de acumular a aposentadoria, né, com a pensão por morte. Eles estão querendo agora na reforma, né, na nova Previdência, eles vão permitir a acumulação, mas vão mudar as regras. Então, a pessoa não vai mais receber os dois benefícios integralmente, né? Eles vão pagar integral um dos benefícios e o outro vão pagar uma proporção somente do benefício. Mas, atualmente, né, pela lei que ainda está vigente, a pessoa pode tranquilamente acumular a pensão por morte com a aposentadoria. Muito bem. E você que tem dúvida, você pode mandar para cá. A entrevista, ela acaba agora, mas aí depois o pessoal retorna, a gente retorna. Pode continuar mandando a sua mensagem. Ligar não. Nesse número que aparece aí é mais mensagem só. E tem muita gente que liga nesse horário, é esse aparelho que está aqui, Nós não temos como atender, a gente pede a compreensão de todos vocês, mas pode mandar a sua mensagem. Até porque é um assunto que já falamos, né, Juliano? Interessa para todo mundo, interessa para todos nós. E o povo é muito leigo desse tipo de informação, porque se você ficar dependendo do INSS, você morre seco, esturricado, eles não estão nem aí com nós. Essa é a verdade. Obrigado, doutoras. Obrigada, Beija-Flor. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada, Juliana e Beija-Flor.